Olha, eu acho que o telespectador e ouvinte precisam entender a seguinte mensagem. Existem duas narrativas conflitantes, duas retóricas em confronto no nosso país hoje. Uma diz que as urnas eletrônicas, sim, são confiáveis, que estão em utilização há mais de 25 anos, que garantiram nossa democracia até agora, alternância de poder, que fraudes nunca foram verificadas, embora investigações da Polícia Federal já tenham sido instaladas, e as urnas eletrônicas são respaldadas por toda a classe política e pela maioria dos especialistas em direito eleitoral e em cibersegurança. A outra narrativa, endossada pelo presidente da República e sua militância, seus apoiadores, aponta fraudes nas urnas eletrônicas, mentiras nunca provadas, que Jair Bolsonaro teria sido eleito em 2018 no primeiro turno e não no segundo, embora ele nunca tenha apresentado provas para tal, e flerta sempre com teorias conspiratórias, ataca incessantemente o sistema eleitoral num roteiro que nem merece o Oscar de melhor roteiro original, porque na verdade é um roteiro tupiniquim mambembe copiado dos Estados Unidos. Aquele mesmo bufão que governava os norte-americanos percorreu exatamente esse mesmo caminho ao apontar fraudes no sistema eleitoral que nunca foram provadas. O que aconteceu nos Estados Unidos? Donald Trump entrou com dezenas de ações no judiciário em vários estados, disseminadas por diferentes juízes e mesmo assim nenhumzinho sequer deu ganho de causa para o republicano. O chefe de cibersegurança do próprio, apontado, indicado pelo próprio Donald Trump, disse que as eleições americanas foram limpas, foi reconhecido por toda a classe política e acabou derivando, concluindo, resultando naquele ataque infame ao Capitólio, que é o Congresso americano, maior ataque à democracia norte-americana de que se tem notícia. 5 pessoas morreram, inclusive policiais. No entanto, Donald Trump vem repetindo essa mesma ladainha até hoje. E o pior é que muitos republicanos acreditam que ele, de fato, tenha sido vitorioso na eleição americana. Foi um ataque à democracia que podia ter prosperado, ainda bem, não prosperou, inclusive porque não contou com o aval das Forças Armadas nos Estados Unidos. Eu espero que aqui no Brasil não chegue a tanto, mas o que Jair Bolsonaro tem feito, dia sim, outro também, é insuflar uma insurreição civil, dizendo que as pessoas têm que pegar em armas para defender a soberania do país e para defender a democracia. Veja bem o absurdo dessa afirmação, defender a democracia, só que uma democracia que só vale se ele for o campeão nas urnas. Se ele for derrotado, como pressupõe a própria palavra democracia, alternância de poder, um é vitorioso e outro tem que reconhecer a derrota, então as pessoas têm que começar uma guerra civil, têm que começar uma insurreição civil, uma violência para não aceitar um resultado que não seja Jair Bolsonaro vencedor. Agora, dessas duas narrativas, quem vocês acham que tem razão? Não, com certeza não é essa narrativa que você colocou aqui, porque essa narrativa não condiz com a realidade. O presidente foi eleito, né, de primeiro turno ou segundo, não importa, o presidente foi eleito democraticamente, sem apoio de grandes grupos econômicos, sem apoio de partidos políticos relevantes, inclusive vencendo aquele problema da facada, aquele atentado que ele sofreu, e representou, portanto, a vontade democrática brasileira. Desde o primeiro dia de mandato do Jair Bolsonaro, 1º de janeiro de 2019, ele vem sendo reiteradamente atacado por aqueles que não aceitam até hoje, esses sim, não aceitam até hoje o resultado do pleito de 2018. E como é que atacam? Atacam através de interferências do poder judiciário sobre o poder executivo, interferências do poder judiciário sobre o legislativo, medidas no poder legislativo que visaram travar várias iniciativas do governo, reformas que não foram adiante, enfim, uma série de ações que incluem setores da mídia, incluem setores da academia, enfim. Há um inúmero grupo de pessoas que não aceitam e jogam no famoso tapetão contra os resultados da eleição de 2018 até hoje. Portanto, dizer que o Bolsonaro é aquele que vem desde não sei quando incitando a população, não é verdade. Quem vem tentando anular o resultado das eleições legitimamente ocorridas em 2018 é a oposição ao Bolsonaro, de tudo quanto é jeito, das maneiras mais disfarçadas, mais escamoteadas. Isso vem acontecendo desde o início do governo e não parou até agora. O que o presidente falou, e ele vem dizendo isso desde o início, é que o sistema eleitoral poderia ter sido aprimorado para tirar dúvidas. E essas dúvidas são razoáveis. Por que elas são razoáveis? Porque nenhum outro país relevante da democracia mundial utiliza um sistema como o nosso impossível de ser auditado. Foi isso que foi a discussão. E essa discussão, inclusive no passado, antes mesmo do próprio presidente Bolsonaro ser eleito, essa discussão estava caminhando para a aprovação do comprovante impresso do voto eletrônico, ou seja, manter-se-ia
o voto eletrônico igualzinho, mas sairia um comprovante. Vendo que esta matéria poderia ser aprovada no Congresso, o então presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, diligenciou no Legislativo, foi ao Legislativo convencer deputados e senadores a não aprovar essa medida, ou seja, uma interferência indevida sobre o processo legislativo. Um poder não deve fazer isso sobre o processo legislativo do outro. Cabe ao legislador, de acordo com a nossa regra constitucional, formular as regras.